No domingo passado, nós acompanhamos o episódio em que Jesus cura um homem que era surdo e falava com dificuldade. Não sei se vocês se lembram do episódio. Jesus estava no caminho, a multidão levou esse homem até Jesus. Jesus tira esse homem à parte e cura esse homem tocando os ouvidos dele e a boca. Lembram? Esse evangelho de hoje ele tem uma linha de continuidade com isso. Jesus está no caminho, eles estão perto de Cesareia de Filipe, mais ou menos na nascente do Jordão, aquela região, e isso é norte da Palestina. E aí Jesus se volta para os discípulos com uma pergunta que nós já conhecemos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles respondem ao modo deles, que as pessoas estão pensando que Jesus é um profeta. No fundo é isso. Ao citar os 3 profetas modelo, eles estão dizendo: olha, eles estão achando que você é um profeta, né? Alguns que você é mais parecido com Jeremias, outros com João Batista, outros com Elias, mas no fundo é isso, você é um profeta, talvez a mais, né? Talvez a ideia fosse essa também. E aí Jesus pergunta: e para vocês quem eu sou? A resposta é de Pedro e ela diz: tu és o Messias. A palavra Messias é uma transliteração do hebraico. Meshai, acho que é alguma coisa assim, eu não entendo bem hebraico. Em português deu Messias, mas o significado não foi traduzido. É ungido, untado, aquele sobre o qual se derramou óleo, como sinal da consagração de Deus, como sinal de ser o escolhido de Deus para determinada função ou para determinada missão. Então, tu és o Messias. Mas Jesus proíbe que os discípulos falem disso. Não é para falar disso. A gente chama isso no Evangelho de Marcos, sobretudo, de segredo messiânico. Significa, nós vamos guardar essa informação sobre o fato de eu ser o Messias. Porque as pessoas já tinham uma ideia pré-fabricada de Messias. Então, se alguém conta que ele é o Messias para alguém que já tem uma ideia de Messias, vai funcionar assim: então ele é aquilo que eu acho que o Messias é. Estão entendendo? Eu vou encaixar Jesus na ideia que eu tenho de Messias, tá? Então, pensa nas ideias que a gente tem como uma caixinha, né? Eu encaixo aquela pessoa dentro dessa minha caixinha, dentro desse meu conceito, dentro dessa minha ideia. E isso é um reducionismo a respeito de Jesus. Jesus não se encaixa em nenhum esquema. Ele implode os esquemas todos. Isso é muito interessante. Então, Jesus não quer ser confundido com a ideia que as pessoas tinham de Messias. E aí, Jesus diz: olha, o Filho do Homem, essa expressão ela é muito importante, porque é o único título que Jesus aceita para si mesmo, é esse. O Filho do Homem deve sofrer muito, vai ser rejeitado pelos anciãos, vai ser crucificado e deve morrer e ressuscitar ao 3º dia. O verbo dever aqui, no sentido de acontecer, isso deve acontecer, aparece 2 vezes, né? E quando Jesus fala assim, usando essa linguagem aí, com esse título, né, o Filho do Homem, ele está fazendo referência a um escrito que não existe na nossa Bíblia, mas está na internet, vocês podem procurar, chama-se o Livro de Enoque. Era muito lido na época, e esse livro de Enoque dizia que o Filho do Homem é alguém que vai passar por muito sofrimento, mas pelo caminho do sofrimento ele vai alcançar a glória. Então, aqui a ideia de Filho de Homem está mais parecida com a ideia de Enoque. Poderia ser também o livro de Daniel, poderia ser também Ezequiel, mas nesses dois a ideia não casa muito bem aqui. Aqui é perfeito, como Enoque compreende o Filho do Homem. Então Jesus se chama de o Filho do Homem, né? E quando ele fala isso, que ele deve ser rejeitado, deve sofrer, deve
passar pela morte, deve passar pela ressurreição. Pedro fica incomodado com isso. Não, de jeito nenhum, você não. Tira Jesus então do caminho, lembra do episódio do cego? Tira Jesus do caminho, à parte, e começou a repreender Jesus. É o que o Evangelho diz aqui. Então, Jesus repreende Pedro, dizendo, vai, foi traduzido assim, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas as coisas de Deus, mas você está pensando como um ser humano. Em latim é vade retro Satanás. Vocês já devem ter ouvido essa frase em algum lugar, né? Significa, na verdade, é assim, ó, vai para trás de mim, Satanás. Esse vai para trás de mim, Satanás, traduzindo assim na nossa linguagem, para a gente entender bem, é: seja meu seguidor, você não vai na frente, quem vai na frente sou eu, você vai para trás. E de fato, Pedro estava querendo tomar a dianteira ali. Não, isso não vai te acontecer. Estava querendo tirar Jesus do caminho dele. Estava querendo diminuir a identidade de Jesus. Percebem? Então, Jesus diz, olha, você não está entendendo, né? E aí volta-se para os discípulos e fala, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-la. Essa frase, ela é cortante. Como diz a carta aos Hebreus, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela corta até as medulas. Essa frase, ela é cortante para nós. Porque significa que seguir Jesus e o seu Evangelho comporta uma radicalidade, entendam a palavra aqui, profundidade, raiz, tá? Ela comporta uma radicalidade que significa, olha, o caminho é de cruz. Seguir Jesus, né, é um caminho de cruz. E até isso nos faz pensar que Jesus não se encaixa nos nossos conceitos, nas nossas ideias a respeito dele. Aliás, a gente tem uma ideia de religião, às vezes muito distante do Evangelho que Jesus nos propõe. Uma ideia um pouco paganizada, né, da nossa relação com Deus. A gente não avança no sentido de superar determinados comportamentos religiosos e concepções que a gente poderia mudar, né? Às vezes a gente pensa que Deus é um mágico, que vai resolver as coisas assim de uma maneira bem, né, miraculosa, bem, digamos, perlim-pim-pim, né? Perlim-pim-pim é do meu tempo, né, gente? Quem assistiu o sítio do Pica-Pau Amarelo, né, sabe o que eu estou falando, mas os mais novos não vão saber o que é o perlim-pim-pim. Às vezes a gente pensa que Deus vai resolver os problemas que eu crio e também os outros problemas que eu não crio no meu lugar. Não. Tem uma tarefa aqui que é sua, que é nossa. Deus colabora com a gente, Ele ajuda a gente, está certo, é isso mesmo, a gente pode contar com Ele. Mas tem uma tarefa que é nossa. Tem problema que a gente criou, né? Então, vejam só, eu acho que a gente está diante de um evangelho que está dizendo assim, de uma maneira muito contundente para a gente hoje, o que vocês estão pensando que eu sou? Quem que você pensa que eu sou? Né? Você sabe com quem você está falando? Vocês conhecem essa frase? Vocês sabem com quem você está falando? Você sabe quem você está seguindo? É isso. Eu acho que às vezes a gente não acordou para o fato de que o seguimento de Jesus passa pelo que Ele passou. E não é porque Ele gosta de sofrimento e a gente também vai ter que gostar de sofrimento, não é isso. É porque esse caminho que se apresenta na vida de qualquer um de nós, estando ou não na igreja ou fora dela, a gente vai passar por isso. E quando a gente passa por isso, a pergunta é:
como é que a gente passa por isso? Pelas dificuldades todas da vida. Como filhos de Deus, como foi Jesus? Essa é a questão. Se é como filho de Deus, então a gente está no caminho dele. A cruz vem, a gente não precisa nem procurá-la, ela bate na nossa porta, né? Mas como é que eu enfrento a cruz? Né? E atenção, se eu sigo o caminho de Jesus e começo a viver como ele viveu, incômodos maiores podem vir também. Porque esse mundo não suporta a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus. Não suporta. Então a mensagem de Jesus, levada a sério por nós, vai criar incômodos, como criou em Pedro. E aí vai ter gente querendo tirar a gente da rota, do caminho. Vem para cá, vamos conversar aqui, porque você não está entendendo. Não é isso não. Você tem que dosar um pouquinho. Tá meio estranho isso que você está falando, isso que você está vivendo, né? Calma lá. É a mesma coisa. Então o caminho de Jesus pode produzir sim desconforto. E aí de novo, como é que a gente vive isso? Como filhos de Deus, como filhas de Deus. Então essa é a questão aqui, né? É permanecer no caminho. E isso ficou tão importante para a comunidade que o primeiro nome da igreja foi os seguidores do caminho. Os seguidores do caminho. Foi o primeiro nome da nossa igreja. A gente não nasceu se chamando Igreja Católica Apostólica Romana. A gente nasceu se chamando seguidores do caminho. Ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, seguir o caminho de Jesus é viver o que ele viveu, fazer as escolhas que ele fez, pensar como ele pensou, é também sentir como ele sentiu. A carta aos Efésios vai dizer isso, no capítulo 2, versículo 5: tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. Paulo vai chamar a atenção o tempo todo no sentido da conversão. A palavra grega metanoia, isto é, mudem a mentalidade de vocês. Nós fomos batizados, a gente não vive a mentalidade desse mundo, a gente vive a mentalidade de Cristo. Então, seguir o caminho de Jesus não é andar perambulando aí pela cidade, não é isso. Seguir o caminho de Jesus é viver a vida dele, onde a gente estiver, no nosso caminho, viver o que ele viveu. E é aqui que é a questão. A questão é essa. Às vezes a gente vive a experiência religiosa dentro da igreja. A gente precisa dilatar essa experiência para fora. Deixar essa experiência chegar por onde a gente passar, no nosso caminho. Então a liturgia de hoje insiste muito nisso. A gente começou cantando isso, né? Com a igreja. Vamos caminhando, juntos como irmãos ao encontro do Senhor. Então, no canto de comunhão, me presta aqui, nós vamos cantar daqui a pouco um salmo que tem a ver com isso, né? Qual o número aí, Léo? 52. É o Salmo 138. Lá no finalzinho, não sei se a comunhão vai dar tempo da gente chegar até o final, né? Olha lá na página 53, a última estrofe do Salmo 139 ou 138, a depender da tradução, né? Oi, meu amor. Tudo bem? Mas vê vamos ler junto? Mas vê meu coração e minha angústia sente. Olha, Senhor, meus passos, se vou erradamente, me bota no caminho da vida para sempre. Esse é o finalzinho do Salmo 139, 138. Por isso que esse salmo está aqui na missa de hoje. E a gente quer isso. Vindo aqui aos domingos, a gente quer entrar no caminho de Jesus cada vez com mais convicção, sabendo que a possibilidade de encontrar a ressurreição, a vida plena, a felicidade, o sentido para a vida, até para as coisas difíceis,
está aí em seguir os passos dele. Né? Então, peçamos ao Senhor que a gente possa viver essa experiência, não é? Não como aqueles que querem conduzir o processo, mas como aqueles que se deixam conduzir. Tem uma diferença. Deixar-se conduzir significa dizer aquilo que diz a primeira leitura: o Senhor me abriu os ouvidos, eu não lhe resisti, eu fiquei com o rosto duro como pedra diante das dificuldades, né? Então eu abri os ouvidos, eu me deixei conduzir, né? E a comunidade é esse lugar, essa experiência onde a gente se deixa conduzir, né? Onde a gente vai junto. Então, a gente não faz isoladamente, a gente faz junto, né? Porque a gente entende que isso é caminhar junto com Jesus, né? A palavra sínodo está sendo muito falada, ela significa isso, caminhar juntos, né? Então, peçamos ao Senhor que a gente viva essa experiência aqui em Santana, de caminhar juntos. E que nessa caminhada juntos a gente se deixe conduzir, né? São Paulo fala na sua carta aos Coríntios, no capítulo 11, né? A gente precisa discernir, né? Levando em conta o critério do corpo. O corpo é o corpo de Cristo, a igreja. Discernir o corpo. Então a igreja vira critério de discernimento para nós, a comunidade, porque a gente entende que aqui a gente reencontra o caminho do Senhor. Amém.